Começa agora o programa Papo de Cristão, com o pastor Renato Costa. Seriedade com a palavra de Deus, em um papo descontraído com seus convidados. Papo de Cristão. Sentamos juntos pra conversar, na mesa simples, luz a brilhar, palavra viva, vida a guiar, no coração o amor vai pulsar. É papo de cristão, irmão pra irmão, corações unidos na mesma canção. Fé que nos sustenta, nossa direção é Cristo o centro da nossa união. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite para você, meu irmão. Boa noite para você, meu irmão, que tá ligadinho aí na Missões Web, a rádio que faz missões com você. Você que está esperando esse momento, né? Você que está em São Paulo, você está em Goiás, você que está no Rio de Janeiro, você que está fora do Brasil. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, né? Não sei qual é o motivo da sua tristeza, se você estiver triste, mas eu sei que a tristeza na presença de Deus, até ela salta de alegria. Vamos se conectar com Deus nesse momento, vamos falar da palavra de Deus, né? Já peço a vocês, compartilhe o link da rádio, compartilhe o aplicativo da rádio. Você está levando a palavra de Deus, está levando esse papo descontraído, mas sério, o papo da palavra de Deus, né? E você que está aí no YouTube, ou no YouTube só depois, que eu vou baixar o vídeo e vou lançar no YouTube. E você que está aí pelo Facebook, aqui, Celpédica, né? Eu estou com um problema do Facebook lançar as lives para frente, né? Então o Facebook está sempre me bloqueando, está sempre pedindo das lives ser lançadas mais à frente, ter mais público, e conto com a ajuda de vocês, né? Não para só ter curtida, né? O objetivo não é esse, meu irmão, o objetivo não é esse, minha irmã. O objetivo é levar a palavra de Deus a toda e a qualquer criatura, né? Em toda Samaria, Judéia, até os confins da terra. E hoje, essa noite, né, no Papo de Cristão, está aqui com a missionária Flávia Mel, né? Que já fez programa aqui na Missões Web. Ela há muito tempo fez programa lá de... Mato Grosso. Estava lá em Mato Grosso, fez de lá, depois veio para cá, né? Continuou fazendo o programa por motivo de força maior, né? Nós tivemos que tirar o estúdio de lá e agora nós estamos voltando de novo com os programas ao vivo, né? E a missionária Flávia Mel também vai fazer programas também na Missões, mais uma para a equipe da Missões Web, né? Essa rádio que faz missões com você. Aqui, ó, seu boa noite, falar com esse público maravilhoso. Boa noite, povo lindo de Deus, da Rádio Missões Web. Que o Senhor venha abençoar cada um dos espectadores, né? Venha acalentar o coração de vocês com a palavra. Amém? É uma satisfação poder estar aqui, pastor Renato, mais uma vez, né? Falando da palavra de Deus, porque sempre é alegria, né? Falar da palavra de Deus. Amém? Ô, glória! E você não esquece do áudio da caneca, tá? O primeiro programa, o segundo, no terceiro programa vai ser o ganhador. E eu vou pegar aqui aqueles áudios todos que vocês estão me enviando, vou sortear um e vou colocar, e esse vai ser o áudio vencedor, que vai ter a sua foto, né, na caneca do Projeto Missões e da Rádio Missões Web. Vocês que levam essa rádio com tanto carinho, como não tem, né, eu sei que é um singelo presente, a gente não pode dar para todo mundo, mas a gente quer mostrar a nossa gratidão, a nossa audiência, essa audiência que é fiel, que está sempre ligadinho, toda segunda-feira no Papo de Cristão, no sábado tá lá conectados no Reino de Deus, com a missionária Ivonete, a missionária Tamires, né? E com os programas diários, Adrenalina, Diante do Altar, nossa, Palavra de Fé, né? Os programas diários da plataforma da Rádio Missões Web, fica ligadinho, o dia todo a programação tá especial para você, tá? E hoje nós vamos falar do livro de Tiago, capítulo 2, né? Glória. Oh, glória, né? Eu gosto muito o livro de Tiago, né? Eles queriam tirar, Calvino queria tirar dos canônimos, queria falar, não, o Tiago não serve para não, mas tá aí, né?
os calvinistas não são muito são muito fãs do livro do Tiago, não, porque o livro de Tiago mostra que o crente ele tem que se mexer, né? Que ele tem que fazer, não pode ficar só falando da boca para fora, ele tem que assim agir e assim proceder. Ô glória! Eu quero já mandar um abraço aqui pro mestre Guido, pro pastor Irã Júnior da igreja Aliança Eterna, igreja Batista Aliança Eterna. Quero mandar um abraço pro tio Claudinho, essa galera que tá sempre ajudando, a missionária Petronília Gomes, né, que poxa, também está sempre aqui, teve aqui no programa passado, retrasado, teve aqui no programa, e foi bênção de Deus, né? Deus abençoe esse povo aí que está com o coração na missão, né? E já vou, né, matar a saudade do público aí, a missionária Flávia Mel, né? Um tempo que a gente não ouve a voz dela aí pela Rádio Missões Web, então você que está aí no Rio Grande do Norte, né? É que tem muita gente do Rio Grande do Norte lá, né? Ficou uns mais sementinha, agora a irmã está fazendo lá também de lá, semeou, você que está aí, né? Que lembra dos programas da Flávia Mel, né? Vai voltar, fica ligado, vê o horário, a gente vai informar os horários direitinho, tudo bonitinho para voltar, né? 100% para você que, né, tem essa afinidade aí com a missionária Flávia Mel. E hoje nós vamos falar do livro de Tiago. Eu vou começar conversando com a irmã. Aqui é um papo de cristão, tá, irmãos? A gente, às vezes, vai lá para pregar. Não, a gente vai lá para conversar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E é muito bom conversar. O crente tem que conversar. Quero mandar aqui um abraço também para o presbítero Almir José, né, que está sempre me ajudando, sempre me dando uma força aqui também, né, na Rádio Missões Web. Hoje nós, hoje nós vemos que está difícil a gente ver fé nas pessoas. Né? Hoje nós vemos muitos diplomas, muitos conhecimentos da palavra explodindo, porque é cursos atrás de cursos. Não é errado, tá, irmãos? Estude bastante, né, para você não ficar enganado. A palavra de Deus diz para a gente crescer na graça e no conhecimento. Mas está difícil a gente identificar fé. Né? E o livro de Tiago ele veio falando sobre isso, sobre essa movimentação da gente ter autocontrole. Faz parte da fé, tá, irmão? Você ter autocontrole, você que não sabe. Você se controlar, saber se segurar, você ter aquela fé no Criador, saber que Ele que é seu justificador, que Ele que vai falar por você, que é Ele que vai te, naquele grande dia, vai te dar a tua coroa da vitória. Tem notado isso? Se quiser falar no texto, já quiser entrar. Sim, dá licença, irmão. Aí, a palavra, né? Ela é bem forte do livro de Tiago. Eu estava dando uma estudada nela e gostei bastante, porque ali ela vem falando sobre a fé mesmo, como o irmão falou, né? E o que eu achei interessante é que a fé ela tem que estar conectada. Não basta você só ter fé, mas tem que haver uma conexão. É como um quebra-cabeça, né? Uhum. Um quebra-cabeça, você não monta ele só com uma parte. Uhum. Várias coisas, né? Várias peças. Então, a fé, ela é uma conexão. Você tem que também estar conectado com a ação, atitude, né? Como se comportar diante da fé para agradar o Espírito Santo. É o que nós vamos aprender hoje, né? Muitas pessoas, elas, né, têm fé, mas elas não agem de acordo com a fé, né, e assim, muitas das vezes, desagrada o Espírito Santo. Verdade. A fé, ela vem ouvir a palavra de Deus, né? Tiago aqui, vamos iniciar aqui no capítulo 2 de Tiago, no versículo 1, ele vai dizer: meus irmãos, não tenham a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, ele bota bem, em excepção de pessoas. Isso. Ele vem exortando já a igreja, os maiorais tinham esse método, quando chegavam os maiorais, aqueles doutores, eles assentavam ali as pessoas nos melhores lugares, né? Então, Tiago, eu achei interessante que ela vem mostrando, né? O objetivo específico desse capítulo aí de Tiago é mostrar para as pessoas o perigo de tratar as pessoas pela aparência. Pela aparência, verdade. Isso é um laço. Para aqueles que querem realmente ser verdadeiro com Deus, né? Nós temos que evitar esse laço. Aleluia, glória a Deus. Porque nós não podemos fazer acepção de pessoas. Né? Temos que usar a nossa fé, né? E com inteligência e sabedoria. Engraçado que hoje a gente não vê essa fé dinâmica assim, né? De
de honrar as pessoas, porque a Bíblia fala da honra, quem tem honra, né? Honrar, crescer um aos outros dando honra. Hoje dificilmente a gente consegue ver isso. Né? Mas infelizmente hoje em dia, né, o ser humano ele é muito imperfeito. Nós temos que ter cuidado, nós temos que se policiar muito. Porque a gente vê muitos casos de pessoas, né, que tratam as outras pela aparência. Pela aparência. Olha assim, às vezes, né? Aí foi o que você acabou de falar aí pra mim, né, antes de começar o programa, que naquela época, né, os líderes religiosos, né, chegavam, eles pegavam os melhores lugares, eles eram tratados de maneira diferenciada, né? Os maiorais da igreja, eles eram assim. Porque tinha o status, tinham, né? Ali, lá em Gálatas capítulo 2, no verso lá 14, Paulo chamou a atenção de Pedro por causa disso, porque o Pedro dissimulava quando chegava o pessoal, os maiorais da igreja, eles chegavam ali, que eles tinham judeus, e o Pedro estava com gentios. E quando estava com gentio, Pedro agia como gentio. Mas quando chegava aqueles maiorais, ele agia como judeus. Aí Paulo falou, você sendo judeu vive como gentil, por que você obriga os gentios a viver como judeu? Né? Você vai ver que o evangelho ele vai se encaixando. Poxa, Paulo chamou a atenção de Pedro. Né? E para que ele não venha fazer exceção. Eu uma vez eu fiz um estudo sobre isso. Geralmente tem muitas pessoas que fazem isso. Às vezes, né, você está no meio evangélico, tem pessoas que fazem isso. Está no meio do evangélico e se comporta como evangélico. Verdade. Às vezes está no meio do ímpio e se mascara. Mascara mesmo. Né? Tem o lobo e tem a ovelha, né? Mas o pior é a ovelha mascarada de pele de lobo. Já ouviu falar isso? É isso. Porque às vezes ela fica com medo de não ser aceita ali, naquele ambiente ali, e às vezes ela se camufla. Né? Foi o que o irmão falou, acabou de falar aí agora. Então isso aí. De pele de lobo. Já ouviu falar isso? Porque às vezes ela. É desse jeito aí, mano. Deu você que está na rádio ouvindo aí, deu um retorno que eu acabei de abrir o app aqui no Facebook, né? Agora voltei para a plataforma aqui da rádio. Né? Então, ele falou para não fazer exceção. E acontece que naquele tempo era assim. Tiago chegou lá e pode fazer isso, não faz isso, não tenha só fé nisso. Ou o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. É a espera que vai acontecer. Então, aqui ele estava depositando a fé no que eles viam. Né? Os camaradas bem vestidos, os camaradas com anéis né? Vamos dizer no tempo de hoje que nós vivemos bastante aí, nós somos mais enganados no meio evangélico desses camaradas todo engomadinho. Eles são os que mais nos enganam, né? Que é dar boa aparência. Porque se vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte de vestimento, atentares para que traz as vestes preciosas, e lhe disseste, assenta tu aqui, no lugar de honra, e disseste ao pobre, tu fica aí, em pó, ou assentaste debaixo do meu estrado, que naquele tempo era para cima, os assentos aqui não tinha cadeira, né? Era só para cima. Né? Então, chegava o pobre ele era mais aquele camarada. E hoje não é diferente, irmão. Você que está aí nos ouvindo na rádio, aqui a Rádio Missões do Web, ela não tem ligação com nenhuma denominação. Ela é independente, ela é mantida pelo Projeto Missões, tá, o que também não tem, ele é independente de congregação, de denominação, ok? Então, hoje em dia acontece muito, sabe o que, mano? Dízimo. Vou entrar no papo, não vou falar sobre dízimo, né, nesse tempo. Estou falando que aquele que dá melhor dízimo, ele tem um lugar de honra, ele prega mais, ele vai ter mais oportunidade, ele vira dirigente, ele é consagrado, ele é isso, e ele é aquilo, aquilo outro. Então, isso aqui vai se enquadrar essa parte também, você que está me ouvindo aí. Tá? Então não fique triste, irmão, não fique triste, irmã, se você está ali, você não está naquela condição, está vendo ficando para trás, não tendo oportunidade, essas coisas, não fique triste, porque aonde os olhos dos homens não te vê, o de Deus está em cima de você como labareda de fogo, não só para te fulminar os teus maus, mas para também te guardar de tudo que é ruim que está em volta de você. Ele fulmina, ele queima, ele destrói. E essa palavra que nós estamos trazendo hoje é um alerta, né? Verdade. Porque Deus, ele se revela para aqueles que ele ama, né?
pra gente consertar. A palavra de Deus fala que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, repreender e endireitar as coisas, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente para toda boa obra. 2 Timóteo, né? E a obra, Fala esse ali. tempo todo fala da obra, né? Então é o que o irmão falou aí, né? Então não podemos julgar. É o primeiro ponto, né? Que nós estamos ressaltando. Não julgar as pessoas baseado na aparência, ou seja, naquilo que ela pode dar ou naquilo que ela pode oferecer. Aí entra o que o irmão falou. Dízimos, ofertas. Isso muitas das vezes as igrejas às vezes cometem esse erro. E as igrejas estão sujeitas a erro. Porque são homens, carne, né? Carne e osso ali. Então, são imperfeitos. A igreja perfeita é a de Cristo, né? Ele fala que é sem mancha, sem máculas e sem mágoa, né? Então, a gente ainda tem um tempo de se consertar. Mas vai haver que o tempo vai acabar. Né? Aí ele vai chegar na quarta. Porventura não fizeste distinção dentre de vós mesmo, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? De vós mesmo, porque nós sentamos para se ajuntar, irmão. Nós somos a igreja. E quando nós fizemos exceção de pessoas que são congregadas na nossa igreja, congregadas que eu falo é juntamento da igreja de Cristo, nós estamos fazendo extensão de nós mesmos. Então a gente estamos cortando nós mesmos, nós estamos se machucando nós mesmos, nós estamos se mutilando nós mesmos. Eu fico, às vezes as pessoas falam, poxa pastor, o senhor fala muito da igreja, eu falo da igreja para conserto da igreja, para conserto meu, para melhor objetivo da igreja crescer, não de separar e não de dividir. Né? Mas eu sempre falo assim, poxa, eu vou deixar uma dica, não é que eu sou o sabichão, não é o que eu sou, eu falo muito das escrituras. Então, há muita gente falando muito das escrituras e vivendo pouco das escrituras. Né? Então, é necessário que se fale muito, é claro, a Bíblia fala, Paulo falou, uns pegam por vanglória, outros por inveja, outros por ganância. O importante é que o evangelho seja pregado, ele tem que explodir no mundo. Paulo falou isso aos filipenses. Então, e os filipenses foram mostrar todo mundo pregando. Os filipenses era uma igreja um pouco mais humilde, era onde tinha menos condição financeira, e eles conseguiram enviar Paulo com a menor condição financeira para a igreja de Coríntios, para que Paulo viesse pregar lá, acertar tudo que vocês viram lá. Né? Então, quando nós machucamos alguém de dentro da onde nós estamos, do nosso meio, nós estamos se machucando nós mesmos. Quando nós ofendemos, fazemos exceção de pessoas, ou quando nós achamos que essa aqui merece mais porque tem é melhor, dá mais de oferta, dá mais de dízimo. Eu sou bem aberto, tá, irmãos, para falar. Então nós estamos ofendendo a igreja de Cristo, a nós mesmos. Então, aí vai dizer lá em Gálatas também, vai dizer assim, aquele que diz ser o que não é, engana a si mesmo. Então começa a se enganar a si próprio. Porque é uma realidade, né, irmão? Isso aí é uma realidade que existe. E o interessante notar é que antigamente não existia a igreja ainda. Quando ele escreveu essas palavras, não existia a igreja, o templo, Eram feitas reuniões em casa. Né? Lá ele se reunia na casa de um, na casa de outro. Não existia ainda, assim como existe, né? Vários templos ali, a igreja tudo direitinho, aquilo, uma coisa. Então ali, quando ele escreveu isso daí, né? Mostrou que isso aí aconteceria, com certeza seria um problema real que viria sobre a igreja, sobre os cristãos. Porque esse texto aqui está falando principalmente para os crentes, para os cristãos. Todos têm que se enquadrar assim, né? Mas está falando principalmente, é um problema real que existe dentro da própria igreja. Né? Você que está na rádio Missões Web, está oscilando aqui a internet. Tá dando sinal vermelho, agora voltou de novo. Você que tá na rádio aí, tá? Tá dando uma oscilada, tá desde manhã assim, não sei porquê. Mas voltou e nós estamos falando aqui falando sobre da igreja, o Tiago falando para a igreja, falando, né, lá para os maiorais, a fé ali, e estava inspirado pelo Espírito Santo, porque hoje nós temos a Bíblia, né? Mas naquela época eles não tinham esse livro na mão chamado Bíblia, a Escritura. Então o Espírito Santo enchia eles e eles falavam. Então toda a Bíblia, é por isso que a irmã citou bem, que ela provém de ensinamento, inspirada para que você possa se ensinar, crescer, corrigir, né, para você se aperfeiçoar para a boa obra. Então o Espírito Santo falando em Tiago. Eu acho esse texto muito bonito. Eu acho o livro de Tiago, de Timóteo também muito bacana. Muito bonito. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Ou seja, tem pessoas que têm mania de ler só o Velho Testamento, não lê o Novo Testamento. E vice-versa. Mas tem que ler toda, porque toda ela é proveitosa. Para a gente entender
O Novo Testamento a gente tem que ver a base, porque o Velho Testamento é a base, é o fundamento. Onde começou a igreja contemporânea, a igreja primitiva e a igreja moderna. No último papo de cristão aqui, nós chegamos à conclusão, nós chegamos à igreja moderna. O que é a igreja moderna? Não. A igreja moderna é o quê? Na época da internet não, irmão, porque naquele tempo tinha outros costumes lá na igreja contemporânea. Era um costume. Depois foi a primitiva, mudou os costumes um pouco mais, e nós já mudamos também os nossos costumes. A doutrina é dos apóstolos, né? Seguia na doutrina dos apóstolos, mas nossos costumes são outros. Né? Antes não podia cortar cabelo, não podia isso, não podia aquilo, então foi saindo, foi tendo os outros costumes de tribos, e hoje nós não somos mais dependentes, nós não somos da tribo da tribo de Benjamim. Eu não tenho descendência de levita, eu não sou levita, então tem certas coisas que estão aí, mas é outro papo, outro dia. Senão a gente vai ficar aqui e nós não vamos chegar lá, né, irmão? Ouviu, meus amados irmãos? Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para ser ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu aos quem amam. Olha só, irmão. E a gente vem falar de teologia da prosperidade. O irmão chegou no ponto que eu queria. Pode ficar à Aqui vontade. está falando aqui sobre os pobres e os ricos, né? Aí fez uma pergunta aqui, né? Será que é tratado da mesma maneira um pobre que é entrado, né? Dentro da igreja com um doutor? Entra um pobre e entra um doutor. Será que é mesmo tratado? Aí está falando aqui, se a resposta for não, precisa ser urgentemente rever os conceitos, avaliar em todos os conceitos e se arrepender. Precisa de arrependimento, porque a fé, foi o que falei no começo, ela tem que estar conectada com várias coisas. Ela tem que estar conectada com a obediência à palavra de Deus. E a obediência da palavra de Deus, Deus ele desaprova a pessoa que faz distinção de pessoas, né? Humilha pessoas por ela ter ou não ter. Você pegou um ponto mesmo que tá geral fazendo isso. Falo geral desse tempo porque eu sou muito tempo na obra, então as pessoas, pastor Renato, irmão da missão, então eu sinto que quando eu chego no lugar, o tratamento comigo é outro. E vejo outras pessoas que chegam, é diferente. Eu já tiro por baixo, mas começam a fazer excepção de pessoas. Né? Eu me sinto constrangido. Aquela pessoa que é humilde, aquela pessoa que fala humilde, aquela pessoa que se veste humilde. Não é só quando tem dinheiro, quando é pobre ou rico, não. Você sabia também que é dons? Dons também. Tem pessoas que às vezes ela não sabe louvar, ela não sabe pregar como a outra, e às vezes por isso ela é tratada diferente, ela é jogada para o canto e esquecida. Vamos dizer assim, não tem utilidade, mas... Só que Deus, ele não é assim. Aí que entra Deus, ele não faz exceção. Ele trabalha na humildade. E é melhor, para Deus, tem mais valor uma pessoa humilde do que uma pessoa, né, que sabe falar frentemente. Antigamente, mas tempos atrás, eu fui tesoureiro de uma certa congregação. Então faltava X para pagar uma conta, que era aluguel da igreja, mas faltava uma quantia pequena, mas não tinha. Aí veio humilde. Na época eu era diácono, era missionário, fui missionário aqui. Meu dízimo. Pouquinho. Foi o suficiente que caiu para poder fazer a transferência, para pagar. Porque lá era pagado no boleto para fazer a transferência. Porque sem aquele dinheiro não dava para transferir, sem a quantia exatamente. Então o irmão fez a diferença. Então cada um tem uma serventia. O corpo de Cristo. Se um não canta, não canta. Se um não louva, não louva. Se um não prega, não prega. Mas se um prega, prega. Se um louva, louva. E cada um não pode fazer exceção de pessoa nenhum do outro. Se um contribui com mais, se um contribui com menos. Não pode fazer, aquele lá contribui. Aquele lá, rapaz, adora ofertar, mas o outro não sabe. O outro é humilde, tem filhos para sustentar, porque quando o irmão ficar desempregado, é uma luta para alguém lá pagar o aluguel do irmão, para pagar um remédio, então não é bem assim. Então ele está certo de primeiro pensar na sua família, ele contribui, e Deus ama aquele que dá com alegria. Deus não falou aquele que dá, não, ele dá quem dá com alegria. Quem semeia muito, colhe muito, mas que quantidade de semear está especificado ali? Ele pode
ser um semeador, toda vez que ele vá, vamos falar de cifrões, R$1,50, mas ele está sempre ali semeando a sementinha. E tá ali, então ele não está falando de várias pessoas usam esse texto, quem semeou colhe muito, mas o que é? Vai semear o quê? Né? Tem que semear 20 mil para colher 40 mil? Não é assim, Deus não precisa disso, tá? É a sementinha que ele semeia com a fé que ele está colocando ali todo final de semana, e não vou levar, não vou botar, às vezes não está botando moeda, mas aquela moedinha está fazendo maior diferença na vida dele, na vida das pessoas. Você dá o seu melhor. Exatamente. Se o seu melhor é o que você pode no momento, é aquele pouquinho, para Deus aquele é muito. É verdade. Teve lá o Davi. Agora, se você tem um muito e você quer dar um pouquinho, Deus aí, né, ele sabe, ele conhece. É dois exemplos, né, daquele casal que, né, foi morto, né, da oferta, e tem daquela viúva que deu uma moedinha. Jesus falou, ele fala que diante de todos que já colocaram ali, ele deu a maior, mas como que pode? Né? Então é a diferença, irmãos. Então a gente tem que entender um pouco do Evangelho, parar de fazer exceções das pessoas, parar de separar pessoas, aquela ali é fera, aquela ali não é. E também, irmãos, aí aqui, né, nas minhas anotações que eu fiz aqui, também pode ser um desvio doutrinário que precisa ser consertado. Exatamente. Às vezes tem que ver a origem, de onde que está aquela atitude daquela pessoa, de você agir desse jeito. Exatamente. Foi onde eu já falou no início, né? Toda a Bíblia ela é feita para ensinar, corrigir, doutrinar, né? E o erro é as escrituras, né? Tem que ler, né? Entender que dar honra não é você fazer exceção de pessoas. Isso aí. Dar honra é diferente de fazer exceção de pessoas. Né? Você honrar uma pessoa é diferente. Você, estou honrando, tem uns que vai ficar enciumado, isso aí é normal. Né? Não tem jeito. Caim teve, né, inveja de Abel. Então, isso aí é normal. Mas você fazer exceção de pessoa por causa da condição financeira, pelo dom que a pessoa tem, não. Pode não, tá? Tá errado. Então você que tá aí, fica ligadinho aí no Papo de Cristão, né? Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Já são 19 horas e 24 minutos aqui na Missões Web, essa rádio que faz missões com você. Quero mandar um abraço para a nossa irmã Ivone, lá de Goiás, Rio Verde, que é a nossa ouvinte número 1 aqui do Papo de Cristão. Posso dizer até que é da Rádio Missões Web, porque ela não perde, ela está ligada o tempo todo nas ondas da internet da Rádio Missões Web, né? Então, aquele abraço, aquele beijo também na pequena Elis, no maridão, Luiz, ô Glória! E no 6 ele vai completar ali, vai dizer assim, mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprimem os ricos, não vos arrastam aos tribunais, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado, todavia se cumprides conforme as escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então, se eles foram escolhidos por Deus, não deve ser esquecido por nós. E você ao ler a Bíblia, você pode ver a preocupação do Senhor ali na lei, logo no começo do Velho Testamento, a preocupação de Deus com as pessoas humildes, pobres. Aí eu fui ler uma vez, eu vi que quando fazia a colheita, não podia pegar os restos. Não, tinha que deixar Tinha que deixar aquilo ali servir para as viúvas e para os pobres. Isso aí é um amor do Senhor. Aí que entra esse ponto. O segundo ponto, né? Que fala tratar com dignidade as pessoas simples é uma questão de justiça. Então Deus, ele se preocupa, né? Então ele se preocupava, ele fez essa lei perante a lei de deixar ali, aquilo ali não podia ser pego, aquele resto que ficava ali. E aí vinha as viúvas, foi até assim que a rainha, né? A rainha Esther, ela conheceu seu maridão. Seu marido. Foi desse jeito. Ela foi catar os restinhos ali. Né? Então, a palavra de Deus é maravilhosa. Quando a gente lê, a gente entende. Então, se Deus ele ama e se preocupa a ponto de se preocupar desse jeito, por que que nós vamos fazer diferente? Porque o segundo mandamento é o amor. Temos que ser igual. E o amor,
ele cumpre toda a lei, tá no livro de Gálatas também. O livro de Gálatas poxa, ele diz mesmo, tira toda a religiosidade que a gente vive dentro das nossas igrejas. Infelizmente ainda há isso. Então ele tira tudo isso. Ele fala, a lei toda se cumpre no amor. Aí depois ele vai retificar, Jesus, em Cristo se cumpriu toda a lei. Depois ele vai retificar de novo no livro de Gálatas. Ele vai falar assim, ajudai os irmãos a levar as cargas uns dos outros e assim se cumprirá a lei de Cristo. Jesus ele falou que agora te deixa um novo mandamento: amar o teu Deus como a ti, sobre todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele deixou bem claro que nós não podemos fazer isso, né, irmãos? Se você ama o teu irmão, tu não vai fazer exceção de pessoas, ou você vai incentivar o teu irmão, ele achar o dom dele lá, ele tem, não é possível. Deus ele não vai fazer um servo dele estéril, nem que o dom dele seja, só ele estar ali para dar glória, você incentivar ele a seguir em frente. E o 5:7 aqui fala que Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Porque, é o que eu falo sempre, irmãos, porque dá glória a Deus. Quando você está tudo de boa, é bom. Mas aonde você expressa a tua fé? Aonde que as pessoas podem ver a fé em você? Não é quando você está lá no topo, não. Aí eles vão ver você como um empresário bem-sucedido, como um empresário, pastor da igreja bem-sucedido. Não, você expressa a sua fé, as pessoas veem a sua fé no momento de dificuldade seu. No momento que você está passando, no meio do vendaval, no meio do barco balançando, no meio do mar vermelho, é lá que as pessoas vão ver a sua fé. Se você vai, ele vai dizer aqui, se você vai murmurar, se você vai abrir sua boca, Então, quando eu estava falando com a irmã logo no início aqui, está difícil a gente ver fé nas pessoas, porque é isso, quando dentro de facilidade, todo mundo está com Deus, mas quando Deus aperta um negócio. Irmão, mas porque isso é o espírito do mundo, né? Isso aí. Os cristãos têm que ser diferentes. O espírito do mundo faz distinções, do rico, do pobre. Tudo. Se você tem status, se você tem dinheiro, o mundo faz isso, mas os cristãos não podem fazer. Eu vou até além, eu acho que a pessoa não se converteu ainda, não encontrou Cristo, porque uma pessoa convertida não vai. Aí foi o que nós falamos aqui, tem que rever onde que está a raiz do problema, o conceito na mente, reajustar, usar aí o texto que foi falado aqui, olhar ali, opa, me enquadrei se aqui. Arrepender e obedecer. Tudo conectado. E a obediência é o primeiro lugar, irmãos. 9 vai dizer, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sois redarguidos pela lei como transgressor. Olha só. Sabia que tem pecado? Gente, as pessoas pensam o seguinte, que pecado é só adultério, usar droga, não. Tá encaixando direitinho aqui comigo, tá? É o raciocínio da Bíblia, não tem jeito. Então, o pecado não é só isso, não, irmão. Fazer excepção é pecado. Você não perdoar o seu irmão. A Bíblia fala, o Tiago também, o livro de Tiago também é excepcional. Ele fala, aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Você deixar de ajudar uma pessoa, poder ajudar e não ajuda, é pecado. É pecado, irmão. Pela lei de Deus seremos condenados por ela. Então, é tanta coisa que a gente não sabe das escrituras ainda, porque não é pregado. Ninguém quer ensinar um evangelho light, um evangelho que você pode, não, Deus vai te perdoar. Deus vai te perdoar, é claro, ele está o tempo todo ali esperando você jogar aos pés dele. O amor é incondicional, ele te ama. Você errou, ele te ama. Ele te ama. Ele fala que ele, a Bíblia não fala que ele não ama que ele ama o pecador, é o contrário. Ele fala que ele amou de tal maneira que deu seu filho para que nós possamos se livrar do pecado. Lá em Mateus capítulo 1, no verso, acho que 8, 10, ele vai dizer que para José, ele falou, José, você vai ter um filho homem, o nome dele vai se chamar Jesus. E ele vai vir para libertar o povo do pecado. Então, ele não ama aquele que transgride. Ele diz, eu amo todos aqueles que me amam. Aí a pessoa, mas poxa, que é isso? Você está... Irmão, sinto muito, eu não vou falar para te agradar. A Bíblia que está dizendo isso. Se você me mostrar um texto que ele fala que ele ama, eu vou falar, poxa, então
Ele ama todos. Desde que o amor é incondicional, ele te ama, ele te ama, mas mediante a fé em quem? Efésios capítulo 2, verso 8. Somos salvos pela graça, é o perdão, graça é o perdão de Deus. É de graça, você não paga nada. Mas mediante a fé em Cristo Jesus. Não existe o perdão de Deus para você se você não tiver fé em Cristo Jesus. E a Bíblia vai falar que se você ama Ele, Ele está em você e Ele em você. E ele diz mais lá em João, ele vai dizer assim, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E ele fala que não terá misericórdia, né? Então, irmãos, aqui no 13. não é bem fácil como você está pensando em casa, não. Não, pastor, meu filho está nas drogas, tem perdão para ele, irmão. Não perca a esperança, não. Deus libera perdão para ele. Já fui um drogado, um bêbado. Hoje eu não estou aqui há anos aqui pregando, falando do Evangelho. Deus deu perdão para mim. E eu creio, a Bíblia vai falar bem claro, aquele que crê em Cristo, ele já está salvo, e aquele que não crê já está condenado. Basta ele crer, você que está em casa aí, tem filhos na prostituição, nas drogas, na vida do crime, pregue Jesus para ele mesmo, pode pregar Jesus para ele, porque Deus também tem perdão para ele também. E orar, porque a oração também Exatamente. tem grande peso nos céus. A oração é tão poderosa, o poder da oração, e também no livro de Tiago, capítulo 5, vai falar o seguinte: se tiver algum enfermo entre vós, chame o presbítero da casa, e ele ungirá o enfermo. E a oração da fé salvará o doente. Olha só o poder da oração. Não é no Velho Testamento, não, irmão. Não, isso é velho. Não, no Novo. Mãe de joelho, filho de pé. Exatamente. Fala, né? Então a importância de você orar, porque meu pai não desistiu de mim. No canto dele, no quarto, eu orava pela minha vida. E hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor. Né? Então não vamos desanimar não, irmão. Tá ali, tá peleja, tá isso, não vamos desanimar não. O 10, porque qualquer que guardar toda a lei, olha só, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultérios, também disse, não matarás, se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matarás, está feita a transgressão da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados por toda a lei da liberdade. Aí ele já vai falar da graça, que já é outro que a gente está falando. Ele estava falando para os judeus, aqui esse texto para você ficar bem ligado, para você não ficar... Ele estava falando para os maiorais da igreja, que eu estava falando que eram judeus, estava conversando com a irmã antes. Então esses judeus, eles teimavam em manter a lei sobre as pessoas. E Tiago chegou lá, vem cá então, irmão, vocês me mostrem essa lei que vocês fazem aí, isso não mataram. Só que é 613 leis, se você transgredisse uma, era culpado por todas. E livro de Gálatas, por isso que eu leio bastante o livro de Gálatas. O livro de Gálatas vai dizer que aquele que vive pela lei está debaixo de maldição. Eles eram tão assim, tão firmes, né, apegados nessas leis, mas eles transgrediam a lei do amor. Não amava o próximo. Fazia exceção de pessoas. Não amava o próximo, né? E ali o que acontece? O próximo, a questão não é de quem é o próximo, mas sim como, né? Como ele se trata. Vai tratar o próximo. Ele vai dizer no 12, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Ele vai falar onde Jesus nos libertou, né? Ele vai falar, já que já é a parte da graça que vai entrar. E porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, misericórdia triunfa sobre o juízo. Preste atenção, forte demais. Lá no início, né? No início lá, quando era Gênesis, né? Transgrediu o que Deus falou, não pode comer essa árvore, você vai morrer. Mesmo assim eles transgrediram o que Deus falou. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, agora vocês vão trabalhar, você vai sentir dor, ir para lá, né? Porque vai se arrepender ainda da descendência. Ele falou, da tua descendência, olha a misericórdia de Deus, da descendência de Adão nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Você que está aí, irmão, você que está aí, eu estou falando que tem tempo ainda de você se consertar, vive aí esse regime pesado, tem tempo de você se consertar. Não sei qual é o seu motivo de você agir assim com as pessoas, fazer exceção, eu não sei se é o status, se é a sua posição social, mas tem tempo de você agir de misericórdia com as pessoas. Porque se você não tiver de misericórdia
ele também não terá de vós. Então, cadê aquele papinho que ele ama o pecador? Se ele não vai ter misericórdia de Ele vós. vai amar o seu próximo. Mas aí o importante não é quem é o próximo, é de quem você vai ser próximo, ou seja, de quem você vai agir com atitude Isso próxima. aí, Deus ama a criação dele, que fomos nós, ele fez nós e ama a criação, e nós não podemos transgredir. A Bíblia vai falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, que entre nós não havia salvação. Aí até Jesus vir, morrer na... Olha o amor de Deus, desceu lá do trono dele, ó, o meu filho vai sofrer, vocês vão humilhar meu filho. Fez um arranjo Meu de Deus. salvação. Meu Deus, e nós estamos aqui ainda nessas transgressões, fazendo acepções de pessoas, né? Então, cuidado, sem Não, misericórdia. e detalhe, né, irmão? Jesus, ele era perfeito, ele não teve, tinha cumpriu toda a lei. pecado nenhum. Cumpriu toda a lei. Ele fez por vontade própria. Ninguém obrigou ele, foi por amor, algo natural. Verdade. Então aí chega entra nesse a parte do ponto. amor, o amor incondicional. Tem que ser Foi por natural. todos, né? Foi por todos, pela prostituta, pelo traficante, pelo ladrão, por esses que estão roubando o Brasil aí, todos, irmão. Só que tem que se arrepender. Te deu meu perdão, meu filho. Quer seguir aqui? Crê em mim? Crê em mim, será salvo. Tu e sua casa. É a Bíblia, não sei o que estou falando. Né? E o que está acontecendo agora, irmão? Eu vou até puxar um pouco para lá. O que está acontecendo agora? Agora existe o sistema, que as pessoas usam muito sistema. Eu vim que eles chamam de sistema, né? Eu conheci a palavra ali dentro, eu fui da Assembleia de Deus e essas coisas todas. Mas o Tiago aqui vai entrar no 14 de Tiago, ele vai falar que a fé sem obra é morta. Então você que está em casa, você que é do sistema ou fora do sistema, está aí em casa parado, sentado, sem fazer nada para agradar a Deus, sem ajudar ninguém, ou seja do sistema, ou falar mal do o sistema é esse, mas você como fora do sistema, você tem feito alguma coisa? Está do mesmo jeito? Ou você só quer falar mal, não teve nenhum benefício do sistema para a sua vida? A minha assim, eu conheci, fui doutrinado ali, depois eu cresci na graça, e no conhecimento. E hoje eu tenho projeto social que está dentro de uma congregação, o pastor lá é benção, né? Então não tem esse negócio de, poxa, aí as pessoas criticam o sistema, mas quando estão fora do sistema, não fazem nada que o sistema faz, nem a metade, né? Ficam ali acusando, mas não tem frutos de arrependimento, como está dizendo lá no livro de Mateus, vai dizer assim, apresentai-vos frutos de arrependimento. Mas só quer bater. Irmãos, eu sei que tem coisas que são demais, mas nem todo mundo é todo mundo, irmão. Mas a gente pode decidir, a decisão é nossa. Exatamente. De fazer a diferença. Isso aí. Por exemplo, você está no meio, duas pessoas conversando no meio, uma rodinha conversando. Aí ali começa aquela fofoca, porque existe a fofoca. Você tem o livre-arbítrio de você fazer a diferença, tem ou não tem? Com certeza. Você Com escolher, certeza. porque você sabe que Deus não gosta. Então, você vai fazer o quê? Você vai sair, né? Ele ensinou bem claro, olha só, tem e dois fazer a bolsos, diferença. um furado e um para você colocar. Olha, Isso. que é bom você coloca. Aí vai entrar na fé sem... Então, quando ele está falando aqui da fé sem obra, ele estava falando sim, para os judeus, fariseus daquela época ali. Mas ele estava falando, aqui serve para nós agora também. Porque fariseu é aquele que, né, gosta de viver de aparência, né? Ele gosta de viver de aparência e ficava falando, faz isso, mas ele mesmo não fazia. Então tem muita gente que está fora do sistema, entre aspas, e não faz nada. Por quê? Não quer obedecer ordem, não quer ser subjugado, não quer ser chamado a atenção, não quer ter que dar satisfação. Pastor, mas eu não dou satisfação da minha vida só com meu pai e minha mãe. Querido, você congrega num lugar, você tem um pastor, você assumiu um cargo, você tem uma responsabilidade, não quer ser cobrado de nada. Como é que funciona isso? Na tua empresa você faz o quê? Quer dizer, na tua empresa onde tu escolhe o ônibus que quer andar? Ou você escolhe o horário, eu pego agora, saio a hora que eu quiser? Na tua empresa, para o homem, você dá satisfação. Para o homem comum, não estou dizendo que o pastor é mais especial não, mas quando a gente fala assim, está falando de Deus. Tu está dentro da obra de Deus. Tu está assumindo um compromisso. Ali com a Bíblia fala, tudo que a gente é combinado aqui na terra, também é combinado lá no céu, é assinado por Deus. Então, como é que é esse negócio? Não quero fazer, não vou à igreja lá. Eu não tenho compromisso onde eu congrego. Eu sou membro,
pastor membro, não sou dirigente, não sou nada disso, não sou membro, presidente de grupo disso, ou grupo daquilo, ou o que seja. Eu só vou lá mesmo, dar o culto, eu vou, dá pra mim, eu vou lá, eu vou assistir. Agora você que tem uma responsabilidade, você que assumiu uma responsabilidade, depois que ela agir da maneira que você quer, então faz o seguinte, cara, você pega, abre uma congregação, você abre, faz do jeito que você quiser. Eu sou assim, eu congreguei em todos os lugares aqui, irmão. Os lugares todos não, que foi só aqui no pastor Joás e no pastor Hamilton. Convido a você perguntar o pastor Hamilton de mim e o pastor Joás. Desde a parte de obreiro até a hora que eu cheguei. Porque a gente não pode trazer problemas, irmão. Se você não tem a solução, também não traz problema, pô. Né? Então aqui vai falar. Isso aí é falar. um probleminha que vem se arrastando desde o começo, né? Isso aí. É uma dificuldade da pessoa respeitar a liderança, né? Quantos não se levantaram contra Abraão? Verdade, Abraão, até contra Davi. Deitaram fofoca, né? Os servos de Deus. Quantos? Tem Davi, vacilou de tudo quanto era jeito, mas continuou na posição. Deus não destronou ele, continuou rei. Né? Não estou falando, tem o ungido de tocar no ungido de Deus. Isso aí é outra coisa, isso aí é outro também que é o tabu que a pessoa tem que cobrir, né? Tocar, senão se fosse assim, Paulo ele não seria decapitado, o Pedro não seria, vamos dizer assim, feito de cabeça, crucificado de cabeça para baixo. Então não é bem assim, né? Não é bem assim, mas... Então se Deus ele fez a liderança para ser respeitada. Respeitar a liderança, se Deus coloca ele em algum lugar, alguma pessoa em algum lugar, né? Um pastor, ou né, um missionário, uma missionária, ou um levita, ou coloca uma pessoa, até mesmo no som, não importa. Não importa, porque tem pessoas que acham que é só os cargos altos na igreja que são os bons, não. Até você, o porteiro da igreja, até que limpa, faz a limpeza, são tudo importantes. E tem uns que já tá dando nóia na cabeça desse negócio de sistema, isso. Não tô falando que não existe, existe, tá, irmão? Eu sei o que é, porque eu já vi de perto, tá? Eu já vi de perto, eu já fui caçado, perseguido. Eu então aqui, nossa, me chamavam de desigrejado, me chamavam disso, me chamavam daquilo todo, né? Não sabia nem o que eu estava passando, não sabia nem o que eu estava fazendo, já falaram que eu estava pregando blasfêmia, as coisas todas. Nossa, fui perseguido. Por chegar onde eu estou hoje não foi fácil, aguentei muita pancada, tá? Não foi fácil não. Tá? Muitas vezes vinha triste para casa porque não faziam e não deixavam ninguém fazer por causa de status. Por causa dessa forma que fulano... As atitudes que deixam a gente entristecido, né, irmão? Isso aí. Essa semana, sabe o que aconteceu comigo? Que eu fiquei triste. Eu até fui pro meu quarto, orei a Deus, né? Pra tirar aquele sentimento de tristeza, mas acontece muito. Então a gente tem que ter muito cuidado pra gente não entristecer o coração das pessoas, desfazer das pessoas. Aí eu, né, na rede social, aí eu fazendo entrei numa live lá, no live de louvor, fiz um convite que me fizeram, né? Uhum. Mas ali fui humilhada ali pelo dirigente de lado da Life, né, que se diz cristão, irmãos, né? Sim. Que ele disse pra mim que eu não sabia louvar, que eu não estava preparada para aquilo ali. Sendo que assim, nem pedi a ele para louvar nem nada, entendeu? Sendo que ele desfez de mim. Porque lá tinha muitas mulheres que sempre tem as janelinhas assim, né? Aí senta elas todinhas e elas ali tudo, né? Botando ele lá em cima. Que ali o assunto ali parece que o maioral ali não é o Deus Todo-Poderoso. É o cara, ali, né? Então ali as mulheres tudo botando ele pra cima ali. E ele ali, né? Aí me humilhou. Aí eu fiquei triste com essa palavra que isso aí que o irmão falou, passou por esse processo. Nós passamos por muitos processos na igreja, isso faz parte, né? Mas a gente tem que seguir com a cabeça erguida, sabendo que essas coisas acontecem. Se o Tiago deixou escrito, né, o servo de Deus foi inspirado por Deus, é porque isso seria um problema real. Verdade. Aqui no 14 vai dizer, meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tivesse falta de mantimento cotidiano, algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí.
Fiz uma pergunta. Assim também a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Amém. Então, querido, ou você fora do sistema, ou você dentro do sistema, se você não tiver obra, fé, tua fé é morta. E Tu muitos vai acham para o que não inferno são eficientes. fora ou dentro do sistema. Porque a fé sem obra é morta, né? E a Bíblia vai falar em Efésios capítulo 2, no verso 8, vai dizer que nós somos salvos pela graça, através da fé mediante a fé em Jesus Cristo. Tem que ter a fé. E se você não tiver obra, aqui no capítulo 2 está dizendo que a tua fé é morta. Eu quis dizer, o que é uma coisa morta? Morreu, não existe, não tem mais, né? Então você tem que rapidamente pedir para Jesus ressuscitar a sua fé. Você ir rapidamente para o livro de Tiago, começar a ler, né, que a fé vem ouvir a palavra de Deus. A fé não tem outra. Quem te está dando fé através de conversa, de palavras de autoanálise, de autoajuda, não está te dando fé. Pode estar te dando apoio. A fé só vem exclusivamente em ouvir a palavra de Deus. Não tem outro, é a Bíblia que fala assim. A Bíblia nos garante que é só ouvir uma palavra que vai te transformar, vai te dar fé, né? Vai te alimentar a sua fé também. Então ele vai dizer isso. Poxa, então eu não tinha essa visão, né? Mas E ela é testificada pelas obras, né? Exatamente. Vai dizendo 18. Não adianta eu abrir a boca e falar, eu tenho fé em Deus. Aqui ele vai dizer 17. Assim também a fé, sem obras é morta. Ele vai dizer 18, que o irmão está falando. Mas dirás alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E aí? As obras que... Como é que você fica? Né? Como é que você fica? Não fica, né? Não fica. Aí fica difícil. O que acontece? Quer dizer, se eu tenho misericórdia, se eu obedeço a palavra de Deus, se eu faço aquilo, né, que tem que ser feito, que Deus manda fazer, sou misericordioso, né? Sou justo. Exato, as obras. Exato. E lá também vai dizer em Efésios capítulo 2, no verso 10, que nós somos feituras do Senhor, nascidos em Cristo Jesus para andar em boas obras. As obras vai sempre acompanhar. Romanos 2 vai dizer que cada um receberá o galardão segundo as suas obras. O Apocalipse 20, não sei se é 22, capítulo 20, não sei se é 22 ou 2, vai dizer que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Se você é perdoador, se você é uma pessoa que é difícil de perdoar. O que mais está pegando no meio de nós somos isso. Conheço muitas pessoas que são crentes e são rancorosas. A falta de perdão. É isso aí. Irmãos, a Bíblia vai nos garantir que aquele que não perdoar não será perdoado. A Bíblia vai nos falar, vai dizer assim, mas eu louvei, eu cantei, eu preguei, eu evangelizei, mas ele vai dizer assim, aparta-te de mim, malditos, porque eu não te conheço. Eu tive sede, eu tive comer, eu tive nu, tal, mas vai se enquadrar naquele que não vai receber o perdão. Eu não te conheço. Você não perdoou, você guardou mágoa. Eu te dei... E Jesus é bem sério nesse ponto. E amar o teu próximo não é um pedido de Deus. Entenda bem, ele não te pediu. Quando ele fala, te deixa um novo mandamento, ele está te dando uma ordem. O cristão é uma ordem. Amar o teu Deus sobre todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Então ele te deixou uma ordem. Ele não te pediu, poxa, dá para tu amar o cara ali? Não. Ele pediu até pra gente amar os nossos inimigos. Você fazer um esforço, se você conseguir. Não, nada disso. Ele falou, não. Falou, irmão, tu tem que amar. É tão sério que a palavra de Deus fala, amar até os seus inimigos. Os seus inimigos, orai por eles. Uma vez eu começando, engateando na presença de Deus, aí eu falei, não, Senhor, amar os meus inimigos aí já é demais, né? Eu li na palavra de Deus, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu falei, que isso, amar meus inimigos? Você tá me arrebentando, né? Aí depois eu fui entender, muito tempo depois, o que é amar inimigo. Amar o inimigo às vezes é uma pessoa que te machuca. Eu tenho pessoas que me machucaram, que pessoas próximas a mim, no meu relacionamento. Aí você tem que liberar o perdão para aquela pessoa, ter misericórdia, ainda orar pelaquela pessoa. Isso é amar. E quando ele falou isso, ele
naquele tempo eles eram perseguidos, tá, irmão? Para ser mortos e tal. Entendeu? Ele não está falando de uma pessoa que você tem na sua congregação, ou de um vizinho que arruma uma confusão com você. Não, ele não está falando isso. Ele estava falando daqueles inimigos mesmo, que queriam cortar a sua cabeça, cara. Que queriam te tacar fogo lá no Jardim de Nero, vivo, que te davam para os leões comer, os leões famintos. Ele falou, ama eles. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão, o cristianismo é uma coisa muito séria. É mesmo. Ele não é uma sessão de alta análise, de alta ajuda. O cristianismo é conversão, metanoia, mudança de pensamento, mudança de quadro. Porque Deus, ele não está, coitado, poxa, me aceita aí. Deus não, irmão, não está fazendo isso. É por isso que hoje em dia a circuncisão não é mais na carne. Não é mais. Né? Antigamente cortava um pedacinho da carne. Hoje a circuncisão é onde? No coração. É a mudança do pensamento. A pessoa se vê no coração, quando ele fala muito de coração, ele fala da mente. Tudo procede, né, da mente. Que naquele tempo. Essa atitude. Aí Paulo fala da metanoia, você mudar o teu pensamento. Aí Deus começa a trabalhar pensamentos positivos, pensamentos bíblicos, coração ocupado. Como é que você vai orar sem cessar? Jesus falou, orar sem cessar. Mente, está o tempo no trabalho, você está pensando, você está orando o tempo todo na mente. E dentro de você, quando você acorda, tempo, você é tempo, você é morada do Espírito. E a Bíblia também vai dizer lá em Pedro que você é sacerdote santo. Então, onde tem templo, onde tem Espírito, tem que ter sacerdote. E quem cuida do templo? O sacerdote, não é o Espírito Santo. Então, você que tem que cuidar do templo, porque é você. Você que tem que vigiar, você que tem que ver o que você está fazendo. Ele pode dar um indicador, mas quem cuida do templo é você. Se esforçar, né? Exatamente. Se esforça de ter bom ânimo. Isso aí, é você matar a sua carne ali o tempo todo. Né? Semana passada eu estava falando, tanta gente aí com filhos presos, filhos na droga, pessoas que receberam coisa de câncer, resultado de câncer, né? Tá aí pregando o evangelho, tá aí cheio do amor de Deus, e hoje um povo tudo cheio de mimimi. Não, parei, não quero mais, o pastor me machucou, o fulano me bateu, o ciclano me bateu. Irmão, pelo amor de Deus, faz isso não está satisfeito, vai para ali, pro outro, não está pro outro, fique. Se você quer ficar por. Aí eu fiquei bastante tempo assim, irmão, fiquei 2 anos e pouco, de tanto que eu não confiava mais em sistema. Né? De tanto que eu não confiava mais, porque eu achava uma coisa muito infrutífera. Né? E pouca da verdade. Mas hoje não tem mais como, porque a internet ela abriu o livro. Agora você sabe de tudo, você proclama ali, você vai ali, tu pode traduzir a Bíblia todinha, tu pode pegar palavras aqui em grego, em hebraico, você vai aprender o sentido da palavra, vai ver, vai descobrir cada coisa, descobrir tanta coisa. Quem não quer. Então tem que se esforçar. Né? Mesmo aquela pessoa que não tem leitura. João 8,32, conheceis a verdade vos libertará. Vou te falar de novo, esse verbo no grego ele não está falando de pessoa, conheceis a verdade, conhecer uma pessoa, ele está falando de conhecimento, o conhecimento da verdade, você conhecer a verdade para te libertar, porque naquele tempo eles viviam sob o regime judaico. Né? Vivia sobre aquilo ali. Então tudo que aconteceu com Jesus, quando eles tentavam apagar, tentavam abafar a ascensão de Cristo, diziam até que era mentira, que Cristo não, mas tinha mais de 500 testemunhas na ascensão de Cristo quando ele subiu. Então eles tentavam abater a morte e a ressurreição de Cristo, mas por isso eles estavam lá, conheceis a verdade, falando conhecimento da verdade, começar a perguntar, começar a ir ali, começar a estudar, para você se libertar. E não tem nada que vai te libertar. Nada além da verdade. Não tem. Não adianta você estar lá dentro da igreja, né? Tá lá dentro da igreja e você não se libertar porque você não conhece a verdade. Está lá dentro de um local e você não quer largar porque você não conhece a verdade. Não fazer mudança, né? É isso aí. Várias vezes Jesus aí, quando fazia curas, falava, vai e não peques mais. É verdade. Então, conheça isso aí. Hoje tá curado, vai e não peques mais. Hoje as pessoas dão mais valor ao quê? Os rituais, mais do que amar as pessoas. Mais as posses, o status. Isso aí. Então fica muito difícil a gente poder chegar numa conclusão de que a verdade, você se liberta só porque você vai à igreja. Não. Você aí se liberta. A sabedoria, né, irmão? Isso aí.
Aí o Tiago 2 está falando sobre isso tudo. Aí o capítulo 1 está falando sobre a sabedoria. Ali falando sobre a fé e a sabedoria, que estão conectados também. Se você não tiver sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Que Ele te dará com bom grado. E é uma coisa que Salomão pediu riqueza, pediu sabedoria, né? Falou, você me dá sabedoria. Que né? para viver no mundo evangélico eu tenho que ter sabedoria. Hoje eu estava falando com a missionária Ivonete, né, lá cedo, de manhã, e eu falei com ela. Falei, ó, irmão, a palavra de Deus, ela tem, se você usar dela com sabedoria, poxa, é uma ferramenta muito forte para alcançar vidas. Ela falou, por quê? Porque você não vai chegar num quebrado e dar uma pancada, palavra. Você vai chegar, então, hoje o que acontece nas nossas igrejas? As pregações não condizem com a realidade da igreja. Né, fantasiosas, isso e aquilo lá, mas está vendo que a igreja está precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de levantamento, ou então está precisando de uma palavra de exortação, daquilo. Não, mas aí pega aquilo para encher o ego, não, vou pregar isso porque eu estudei isso, vou pregar aquilo. Não, hoje as pessoas que levam a palavra, que são dirigentes de igreja, eles não estudam o seu próprio ambiente e não olham para as pessoas, será que esse meu povo está precisando? Jesus fez isso, o que será que o meu povo está precisando? Deus olhou para o povo dele, meu povo está precisando. Né? Então se ele está precisando de amparo, se está precisando de ânimo, você levante uma campanha, se ele já mesmo nem saber, você for pregador, você pregue aí a palavra de ânimo para levantar. Se as ovelhas estão dispersando, pregue uma palavra de ajuntamento da igreja. Mas se você agir por livre, espontânea vontade, vaidade, pregar o que você estudou, o que acha melhor, o que você acha, não olhar para as pessoas, você vai condenar a tua congregação a minguar. Vai congregar porque é a palavra que dá força, é a palavra que levanta, é a palavra que liberta. Você está olhando muita gente precisando de libertação, pregue uma palavra de libertação. Então aquela palavra vai de encontro àquelas pessoas que estão ali. Né? Jesus ele tinha esse dom, essa facilidade, né, de olhar para as pessoas e saber que as pessoas estavam sentindo, olhavam para dentro, tinha íntima compreensão das pessoas. Não é só subir ali em cima e largar o aço na palavra. Ele não. usava o cenário da Isso aí. situação que estava da pessoa Exatamente ali, isso aí. para poder adaptar e fazer a pessoa ver, isso aí. conseguir enxergar a verdade. Estava lá, né, a mulher adúltera, ele levou até ele, a mulher adúltera, ele olhou a circunstância, todo mundo agora, Deus, essa coisa não tão mais, mas ele falou, vai, não peque mais. Mas usou de uma forma que não magoou ou entristeceu aquela pessoa ali, de uma forma que agrediu ela. Falou, ó, não tem acusadores, tem mais quem te acusa. Tá, nem eu vou te acusar. Ele fazia a pessoa raciocinar. Falei, ó, nem eu vou te acusar. Mas ele disse, eu te perdoei também, junto com os outros. Né? E aí ele falou, vai, mas não peques, mas tem que ter sabedoria, irmão. Não é só conhecimento bíblico, não é só conhecimento de palavra, tem que ter sabedoria para você levar. Ah, eu sou pregador, tu pode ser pregador, mas aquele que leva mesmo as boas novas. Falar a verdade também tem que ser corajoso, mas você com respeito a outra pessoa. Chegou num ponto, missionária, muito que eu ia tocar, eu esqueci de falar a verdade, né, que você tem que magoar alguém, pô. Fala a verdade, ser grosso, ser estúpido com alguém. Não é. Não, mas eu falo Não, querido, falar a verdade. Compaixão. Eu falo a verdade para um monte de gente que me conhece, e aí ficam chateados, mas ele não pode usar que eu fui indelicado, não pode falar que eu distratei, não pode, porque Cristo falou, aprender de mim que eu sou humilde, manso de coração. Então, a gente tem que pegar isso, né? Olha, a gente estava em Tiago, olha onde nós já estamos, né? Vai começar a andar a Bíblia. Então, leia um pouco o livro de Tiago, capítulo 2, né? Leia ele todo, leia o capítulo 1, leia ele todo de Tiago, todo. Tira essa semana você, ouvinte aí das Missões Web, né? Que está aí, leia aí o livro de Tiago, para a gente melhorar. Eu também melhorar, não é só você não, irmão, quando eu estou falando aqui, eu também falo para mim. Melhorar como eu trato as pessoas. Serviu também para mim muito hoje. Não perder o foco, perdoar, ver, irmão, sistema, ver se você fora do sistema está produzindo alguma coisa. Porque não adianta falar que estava lá, que é isso, que não produz, e você está de fora e não faz nada. Né? Então não adianta isso, não faz nada, é a mesma coisa que nada, vai ficar aí, né? E a Bíblia fala que a fé sem obra, ou dentro ou fora do sistema, ela é morta. Poxa, pastor, estou magoado com a igreja. Eu fiquei um tempo também. Eu falei que 2 anos. Daí Deus foi tratando. Olha só, irmão, isso. Não existe igreja perfeita de Cristo.
Mas não existe denominação ou congregação perfeita, porque senão cada um botava o nome de um, ó, fulano, não, assembleia, não existe. E tem que se blindar, né? Tem que ter sabedoria e blindar. Se Ah, blindar pastor, com mas essas coisas. pega o dízimo, faz isso aí, meu irmão, eu sei, mas você pega, você não é obrigado a dar, dá se você quiser, velho. Você pode pegar o seu e fazer o que você quiser, para trazer na casa do tesouro. Irmão, eu tenho que deixar isso aqui, dizer que a casa do tesouro não é igreja, né? Mas vamos nessa parte para deixar para outro dia. Mas você pode dar. Agora, eu acho que você tá ali, tem luz para pagar, conta para pagar, tem coisa para lavar, paga a luz, paga isso, às vezes a igreja paga aluguel, e você não contribuir, aí você também tá de brincadeira. É diferente. Essa é a minha visão. Tem que ajudar, tem que fazer, tem que dar, tem que se doar. Tá ali, tá? Ah, então não é de graça, a gente paga para estar lá. Não, você está contribuindo. Quando você paga é uma coisa obrigatória. Ninguém é obrigado. Agora você, a Bíblia, eu acabei de falar, né? Quer dar com alegria, né? É verdade. Com alegria, de Isso é você natural. ver, né? ver aquilo crescer, a palavra de Deus se expandir, né? Tem que ser com alegria. Ah, tô com, poxa, eu vou dar pena, irmão, tá? Não adianta não, porque Deus ele esquadrinha o coração e ele sabe. Exatamente, né? Então hoje, cara, gente, vocês que estão aí no papo de 8 horas, tô chegando na ponta mesmo em cima. Hoje que vocês estão aí, ó, no Papo Cristão com a missionária Flávia Mel, né? Vai voltar a fazer programa na Rádio Missões Web e ela pode falar mais sobre isso, né? Em breve estarei aqui voltando com esse programa maravilhoso que foi o Conectando-se com Deus, que nasceu lá em Mato Grosso, né? Do Norte. E aí eu fiquei bastante tempo fazendo esse programa e é uma benção. Maravilhoso. E breve estaremos aí de volta. É isso. Amém? Aguardem. Deus ele tem algo maravilhoso aí para nós. Ô glória, é isso aí. Então, gente, ficou ligadinho, né, na Missões Web? Hoje mais um Papo de Cristão, graças a Deus. Que Deus abençoe você. Ó, que o grande amor de Deus e a união dos santos e a doce consolação do Espírito Santo e a paz que excede todo entendimento humano vem estar com você não só na segunda-feira, não, no Papo Cristão, não, mas todos os minutos, segundos e todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Ô glória!